Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Café de Influência. Aqui a gente discute estratégias para você saber como influenciar comportamentos e criar na prática a transformação que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Eu sou Mariana Nicolau, estrategista em mudança de comportamento sustentável, com mais de 10 anos de experiência nessa área na Alemanha e na Europa a nível internacional. Bom, essa é a minha primeira live, então tenham paciência comigo se eu cometer qualquer erro, se tiver qualquer dificuldade eu peço a ajuda de vocês. E esse é o primeiro episódio do Café de Influência, que vai ser a nossa live semanal para a gente discutir esse assunto tão importante. E a gente já está começando em ritmo de aquecimento para a jornada Comportamento Sustentável. O que é a jornada Comportamento Sustentável? É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na semana que vem, nos dias 22, 24 e 26 de maio, em que eu vou te ensinar o passo a passo prático para você influenciar comportamentos, criar na prática essa transformação sustentável que você busca, mesmo começando do absoluto zero. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link da bio, se inscreve, que ainda dá tempo. E vai ser um aquecimento por quê? Porque eu gostaria que você aprendesse o melhor, tirasse o melhor dessa experiência na jornada. Então, para essa semana de lives, eu planejei daqui até o dia do evento 7 lives diárias, essa hoje é a primeira. E como tema, a gente vai discutir obstáculos que você tem para conseguir, de fato, implementar um método eficaz para influenciar comportamentos e transformar a vida das pessoas. Porque se os obstáculos estiverem na sua frente, você nunca vai conseguir ser bem-sucedido. Então, o meu objetivo é tirar esses obstáculos da sua frente. Então, a cada dia a gente vai discutir um obstáculo específico e aí a gente vai debulhar a fundo esse obstáculo. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência para que aí a gente possa ter mais clareza e mais liberdade, mais sucesso na implementação dos instrumentos de mudança de comportamento. Então vamos lá. Sem mais delongas, o tema de hoje, o primeiro obstáculo que a gente vai abordar mas será que comportamentos mudam mesmo? Esse é o tópico. Então eu vou fazer o meu melhor aqui para ir acompanhando os comentários no chat. Se eu não conseguir, aguentem aí comigo. Como eu disse, é a minha primeira vez, mas no final com certeza a gente abre para perguntas, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter uma visão geral do que é esse tema. Por que a gente está trazendo o tema? Será que comportamentos mudam de fato? Será que eles mudam mesmo? O que significa esse tema? Esse tema para mim é mais do que um obstáculo. Ele nada mais é do que uma crença limitante. É uma crença limitante que existe muito entre profissionais de sustentabilidade, entre pessoas que trabalham com o nosso tema. E muitas vezes, se a gente tem convicção do tema, tudo bem, mas muitas vezes a gente encontra barreiras nas pessoas com quem a gente interage, com quem a gente às vezes trabalha, às vezes é um chefe, às vezes é um colega, às vezes é um parceiro, às vezes é um potencial cliente, quando a gente traz o tema do engajamento, da importância da sustentabilidade, mais ainda da importância do engajamento de outras pessoas com o tema da sustentabilidade. Às vezes com relação à alimentação, às vezes com relação ao transporte, às vezes com relação à moradia, consumo de energia, os temas são tão diversos, né? Mas com frequência a gente esbarra, ou dentro da gente mesmo, ou com as pessoas com quem a gente interage, esse ponto de interrogação, essa dúvida, esse ceticismo, por diversos motivos. Eu diria que na esmagadora maioria das vezes por falta de conhecimento, né? Na falta de conhecimento de evidências empíricas, de evidências reais de que a mudança de comportamento existe. E eu trouxe esse tema porque para a gente conseguir agir e atuar nessa área, a gente tem que primeiro ficar livre, pelo menos dentro da gente mesmo, desse tipo de crença limitante. Porque ele tira a gente do campo de batalha. Se a gente já parte do princípio de que não é possível mudar comportamento, que as pessoas não mudam, que as pessoas não querem mudar, a gente nem briga para começar, né? A gente nem entra no campo de batalha para começo de conversa. Hoje eu vi uma frase que me marcou, eu achei que cabia muito bem aqui pra gente discutir, que dizia o seguinte, que quem luta pode perder, mas quem não luta já perdeu, já começa perdendo, né? Então eu acho que se a gente cede a uma crença limitante como essa, de que as pessoas não mudam, que a gente tem que partir para outro tipo de estratégia para levar adiante a sustentabilidade, que não necessariamente engajar as pessoas, porque as pessoas não mudam mesmo, eu acho que aí a gente já perde a chance, já entra perdendo, né? Já entra no campo de batalha perdendo. E coincidentemente, hoje eu tive uma reunião com colegas da Agência de Meio Ambiente da Europa, que a gente tem um projeto junto há muitos anos, e a gente estava discutindo um relatório que a gente está fazendo, olhando justamente essa questão da pegada do consumo do europeu e quais são os cenários possíveis, viáveis para ajudar na mitigação, na redução dessa pegada. Será que é um cenário mais relacionado a transporte?
Será que é um cenário mais relacionado à transformação e à mudança de comportamentos na área da alimentação? Será que tem a ver com embalagens, economia circular? Quais são os cenários mais plausíveis e mais promissores? A gente estava discutindo isso e num determinado momento pintou uma dúvida na reunião se comportamentos mudavam de fato ou se mudavam de fato naquela escala, na escala que a gente precisa. Eu falei, opa! Eu fiquei impressionada porque eu marquei o tema da live ontem à noite, eu bati o martelo ontem à noite que hoje a gente iria começar com esse tema porque eu acho ele fundamental. E numa mesa dessa, de especialistas na área de sustentabilidade, né? Num alto nível de jogo, essa dúvida surge. Então me deu convicção de que era importantíssimo vir aqui hoje discutir isso com vocês. Porque a gente tem que ter convicção, nós que levantamos essa bandeira, de que essa transformação é possível, de que comportamentos mudam e que é a nossa missão levar clareza nessa área e implementar esses projetos com impacto, né? Então esse é o tema central do nosso trabalho. E por que ele é um tema central? Porque está cada vez mais claro que a mudança de comportamento, que a mudança dos hábitos das pessoas é um dos pilares centrais da transição, da transformação sustentável que a gente tem à nossa frente. Já ouvi, assim, dos últimos anos falou-se muito de tecnologia, falou-se muito de modelo de negócios e cada vez mais agora o tópico do engajamento do indivíduo, da mudança de comportamento se tornou central, se tornou um pilar e tem cada vez mais pesquisa que dá embasamento para isso. Então tem um relatório paradigmático do painel intergovernamental sobre mudança climática, no inglês é o IPCC, né? O IPCC. Um relatório do ano passado, porque foi num crescendo, cada vez mais evidências de que os comportamentos mudam, um piloto aqui, um piloto ali, e a ONU também se mobilizando em compilar essas informações, mobilizando cientistas comportamentais para poder ajudar nesse entendimento. Mas esse relatório do ano passado então foi paradigmático porque ele colocou um número muito importante. Ele disse que de 40% a 70% de todas as emissões globais de carbono até 2050 podem ser reduzidas através de mudanças do lado da demanda. Em outras palavras, mudança a nível de consumo, a nível de indivíduo, mudanças de comportamento, de estilos de vida. Então, isso deu uma carta na manga, um instrumento de convencimento e de movimentação e mobilização para profissionais como nós, muito importante, porque deu respaldo ao nosso trabalho, da importância de transformar comportamentos, transformar estilos de vida, dar às pessoas uma nova oportunidade, de ajudar as pessoas a ter uma nova forma de se comportar. Então, sem dúvida que é um tema central e é um tema extremamente útil. Imagina que no universo de anos até 2050, a maior parte dos nossos problemas, digamos assim, relacionados à emissão de carbono, 70%, pode estar relacionado diretamente a intervenções de mudança de comportamento sustentável, que é exatamente o centro do nosso tópico na jornada, né? Como fazer isso, então? Qual é o método para fazer isso? Né? Então, a gente tem que ter convicção de que isso é possível. E aí, ao mesmo tempo que eu estou discutindo com vocês o que esse tema cobre, eu acho que é muito importante também a gente estar ciente e entender o que esse tema não cobre. Então a gente não está aqui para falar de achismo, porque eu gosto do tema, porque é um tema com o qual eu trabalho. Aqui a gente está exatamente para conversar sobre evidências. Quais são os casos, quais são as pesquisas que evidenciam que a mudança de comportamento existe, é real e que a gente pode transformar comunidades, cidades, organizações, bases de clientes de uma empresa, de uma marca, com base num método eficaz que gera impacto e vem gerando impacto pelo mundo. Agora que a gente está mais ou menos, espero que claro com relação ao tema que a gente está tratando hoje, né, dessa crença limitante que é tão importante a gente tirar da nossa frente, sabendo que vai ser com base em evidência, vamos falar um pouquinho dos benefícios, antes da gente entrar no como mesmo, né, de como fazer isso. Vamos entrar um pouquinho nos benefícios. Por que é tão importante a gente ter clareza sobre o fato de que é possível mudar comportamentos? Principalmente, acho que falando pra gente, pra sociedade, porque é uma baita oportunidade, né? A gente tem nas mãos, então, sabendo que a gente tem um potencial gigante de reduzir emissões de carbono com base em estratégias de mudança de comportamento, a gente tem, então, à nossa frente uma oportunidade muito grande de mobilizar a nossa sociedade a nível de mundo, mas principalmente a nível de Brasil, onde esse tipo de abordagem comportamental da questão da sustentabilidade ainda é muito incipiente mesmo. Então, quando você vai no meu perfil no Instagram e você vê eu dizendo que esse é o único lugar no Brasil onde você pode aprender
um método, né, onde você pode aprender estratégias, sacadas, para você influenciar comportamento para a sua transição, para a sua transformação sustentável, eu não estou exagerando, eu não estou me gabando, eu não estou achando, eu tenho certeza. Então, assim, eu já fiz pesquisas, não existe outro lugar onde você aprenda técnicas de ciência comportamental para a sustentabilidade, para o meio ambiente. No Brasil ainda não. No mundo está crescendo. A gente pode falar isso de uma outra oportunidade. Mas no Brasil isso é algo extremamente novo. Por outro lado, a gente tem no Brasil uma sociedade em que, embora a maior parte das pessoas digam que elas se ocupam e se preocupam com o meio ambiente, tem uma pesquisa do Ibope que diz que em torno de 76% das pessoas falam declaradamente, expressamente, que elas se preocupam com a causa ambiental, que elas entendem os riscos das emissões de carbono, das mudanças climáticas. Na prática, isso não se reverte em comportamento. Então a gente tem uma atitude que não se reverte na prática. Na prática, ainda assim, o consumo, por exemplo, de determinados produtos com alto impacto, como carne, derivados de origem animal, vem crescendo. O nível de engajamento com a economia circular, com a reciclagem, ainda é muito pequeno. A utilização de meios, motores para se locomover ainda cresce cada vez mais. Então, isso tudo para dizer que existe um espaço de oportunidade muito grande para a gente atuar no Brasil, porque a nossa causa é urgente, o conhecimento é muito pequeno e já está sendo cada vez mais reconhecido a nível internacional de que esse tipo de expertise que a gente está discutindo aqui agora é fundamental para a transformação da sustentabilidade. Então, acho que antes de mais nada, o benefício, a gente ter claro, o tema de hoje é a oportunidade que a gente tem à nossa frente se a gente se empoderar de um método eficaz para ajudar as pessoas a se engajarem com a sustentabilidade. E fica difícil desver, né? Depois que a gente começa a imaginar como é que pode ser diferente, ou pelo menos se questionar. A gente ainda não entrou no método em si, a gente vai entrar, né, dentro da jornada, que é onde eu vou ensinar o passo a passo, mas a gente já imaginar que existe um método, né, que a gente pode transformar a vida das pessoas de uma forma eficaz, fica difícil depois desver, né? Olhar um projeto, olhar um engajamento que é baixo e não se questionar, será que poderia ter sido de forma diferente? Ou olhar um projeto que não aborda a questão do engajamento do cidadão e pensar, será que não há oportunidade aqui de engajar cidadãos? Então, assim, essa palavra-chave da oportunidade é extremamente importante. E como eu disse, né, no Brasil, os nossos desafios são cada vez maiores. Então, assim, é muito importante a gente ter claro qual é o tipo de oportunidade que a gente tem nas nossas mãos, detendo esse conhecimento, né? E de quais comportamentos, então, que a gente está falando, sendo bem concreto, sabendo que existe uma oportunidade à nossa frente. Varia de caso para caso, de contexto para contexto, de país para país, dentro dos países, de cidade para cidade, se você está na zona rural, se você está na área urbana. Mas, assim, em geral, existem 3 áreas principais de onde vem a maior parte dos impactos da nossa vida, dos nossos estilos de vida, na sustentabilidade no ambiente, que é alimentação, moradia e transporte ou mobilidade, né? E existem relatórios cada vez mais interessantes e específicos olhando qual é o ranking de comportamentos, né, inclusive específicos para o Brasil, que tem maior chance de reduzir os impactos dos nossos estilos de vida. Então, dentro dessas 3 famílias assim, gerais que eu falei, dentro da moradia, a questão de qual o tamanho da nossa casa, qual o tamanho dos nossos espaços, que tipo de energia a gente usa, se a gente usa energia renovável ou não. E se a gente tem muito espaço, será que não tem uma oportunidade de a gente ter um desses quartos para a gente viabilizar para outras pessoas, de repente colocar numa plataforma de moradia compartilhada ou para turismo? Como que eu posso otimizar o meu espaço? Que tipo de energia que eu uso? Dentro do transporte, essa questão de será que eu posso morar mais perto do meu trabalho? Como que eu posso utilizar formas não motoras de me locomover? Voos internacionais, voos nacionais, são todos mapeamentos de comportamentos extremamente importantes. Dentro da área da alimentação, a questão do veganismo, vegetarianismo, substituição de proteínas. E o mais interessante, os cálculos têm sido cada vez mais interessantes no sentido de que a gente não precisa ser radical, por exemplo, 100%. Uma pessoa não precisa necessariamente ter que se tornar 100% alguma coisa, adotar um novo comportamento de uma forma integral para ela gerar impacto. Qual seria o impacto se eu diminuísse o consumo, por exemplo, de proteína animal em 50%? Então, 50% de veganismo, de vegetarianismo, no estilo de vida que hoje não adota esse tipo de prática. Tem um impacto tremendo. Então, é desse tipo de comportamento que a gente está falando para se... Fora ainda uma 4ª família maior e mais geral de produtos de consumo, como vestuário, então roupas, as embalagens dos nossos produtos, produtos de beleza, cosméticos e assim por diante.
né? De onde que eles vêm, como eles são produzidos, que tipo de embalagem que eles têm, qual é a qualidade, se eles duram muito, duram pouco, móveis e assim por diante. E já que eu estou dizendo que é possível mudar comportamentos, então acho que nada mais importante do que trazer exemplos práticos disso, né? Então, só para a gente ter certeza de, como eu disse, a gente está olhando evidências e a gente não se embasando em achismo. E dentro das evidências, então, eu trouxe 3 exemplos. Acho que existem cada vez mais, a literatura está muito interessante, muito vasta. E cada vez mais nas mãos os testes, né, nas mãos de pessoas que estão na atuação prática, estão cada vez menos cientistas, teóricos, cada vez mais práticos. Eu trouxe 3. O primeiro exemplo é bem amplo, bem geral, que eu acho que tem facetas diferentes em diferentes lugares, mas assim, se a gente olhar nosso exemplo mais recente, como o acontecimento da pandemia da Covid, na vida das pessoas, o que os cientistas e os meios, né, da sustentabilidade vêm tentando discutir é como foi tremenda a mudança de comportamento das pessoas num espaço de tempo muito curto, às custas de situações extremas, não foi planejado, né, e houve uma mobilização em diferentes níveis para resolver diferentes problemas, mas que de fato foi possível reverter comportamentos e mudar comportamentos de uma forma radical a nível de, então, voos foram cancelados ou diminuídos, as pessoas começaram a trabalhar muito de casa, as pessoas começaram a cozinhar mais em casa. Por outro lado, houve um aumento da quantidade de desperdício de alimentos dentro das moradias. Talvez porque as pessoas estavam cozinhando mais, talvez porque as pessoas não saibam lidar com o alimento da forma como deveria, talvez porque estavam estocando muito alimento com medo de não conseguir comprar. E aí resultou num desperdício maior. Então, a gente viu pro bem e pro mal uma transformação de comportamentos, a utilização de máscaras, né, o distanciamento, então assim, comportamentos não só relacionados à questão sustentável, né, às vezes comportamentos clássicos da questão da saúde, mas para dizer que um exemplo emblemático em que a norma social foi, acho que um instrumento fundamental de mobilização das pessoas, em que comportamentos mudaram de uma forma muito radical e muito curta. E eu trouxe também 2 exemplos bem concretos de 2 ex-alunos meus que, de posse do método, desempenharam intervenções dentro da área delas de trabalho para poder fomentar novos comportamentos junto com o público delas. Então, um desses exemplos aconteceu na Espanha, que foi levado à frente pelo Greenpeace International, e o Ale, nessa intervenção, o Alessandro, ele queria mobilizar alunos universitários, de 2 campos universitários na Espanha, a consumir refeições veganas no refeitório universitário, refeições sem produtos de base animal nos refeitórios universitários. E ele teve um êxito tão grande que em um dos refeitórios ele conseguiu aumentar num fator de 5, em 5 vezes a quantidade de refeições veganas compradas pelos alunos, pedidas pelos alunos, e no outro refeitório não havia, o consumo era 0 e foi de 0 a 10%. Então os pratos veganos se tornaram 10% das vendas daquele refeitório. Isso em 2 semanas de intervenção. Imagina se fosse numa escala maior, por mais tempo, mas só para demonstrar o potencial da intervenção e da transformação que isso pode acontecer a nível de engajamento com a sociedade, nesse caso dentro de um campus universitário. O outro exemplo aconteceu com a Maitê, na França. O tópico aí já é consumo de água, e ela criou uma intervenção junto, também a universitários, curiosamente, mas nesse caso dentro das moradias estudantis, para reduzir o tempo de banho, ou digamos assim, para reduzir a quantidade de consumo de água do banho. E para isso, então, o tempo de banho que foi um dos focos, né, uma intervenção que focava de uma forma divertida, aplicando a gamification, né, o tornar o novo comportamento algo divertido de fazer. E ela conseguiu diminuir, em 1 semana de intervenção, quase 20%, foi um pouco mais de 16% do consumo de água dentre as moradias impactadas pela intervenção que ela criou. 2 exemplos, então, de áreas completamente diferentes, em países diferentes, tipos de comportamentos diferentes, mas com um impacto, num espaço de tempo muito curto, um impacto significativo no âmbito de consumo das pessoas. Então, podem ter certeza que a nível macro e a nível micro, há cada vez mais evidências de que os comportamentos mudam e mudam para melhor e se sustentam. Acho que essa que era a ideia.
Ao mesmo tempo, há objeções. Ainda assim, mesmo de posse dos exemplos, há objeções. E há três, eu acho que são fundamentais para a gente manter em mente. Eu vou trazer as três aqui para a gente discutir e rapidamente pensar em como confrontá-las. Eu acho que a primeira é: ah, mas o meu público é diferente, você não conhece meu público. Você pode estar falando o que você quiser, mas com o meu público não dá certo. Eu só teria a dizer, com relação a essa objeção, de que todo público é feito de seres humanos. E o entendimento do comportamento humano vem da observação, do entendimento das barreiras daquele público e do desenvolvimento de estratégias que sejam adequadas na superação daquelas barreiras ou no fomento das oportunidades específicas daquele público. Então, eu jamais admitiria ou acreditaria que um comportamento não pode ser mudado porque um determinado público é diferente do outro. Eu só acreditaria que um determinado público não é entendido por aqueles que desenvolvem a intervenção de uma forma profunda. E a gente vai ver na semana que vem, quando a gente entrar na jornada, como esse é um passo fundamental do nosso passo a passo, do nosso método, o entendimento do nosso público, né? Uma segunda objeção poderia ser: ah, mas a mudança é muito pequena, Mariana. Olha, a gente pode até querer envolver as pessoas, mas se eu mudar uma tecnologia, ou se eu criar um novo produto, isso tem um impacto muito maior. Você vê que o impacto no engajamento das pessoas é muito pequeno. Acabei de trazer dois exemplos bem concretos, onde um teve uma transformação de 5 vezes na performance de um determinado comportamento, no outro, uma redução de consumo de mais de 16%. E isso são impactos significativos, não são impactos pequenos, né? E quando a gente encontra organismos internacionais, né, de mobilização internacional do tópico, dizendo que mudanças a nível individual podem trazer uma redução das emissões de carbono de até 70%, de uma forma agregada, né? Lógico, eu argumentaria de forma agregada, não às vezes individual, né? Um determinado comportamento, mas um conjunto de intervenções para mudar comportamento, 70% é um número extremamente significativo. Então, tanto do lado das evidências que já existem com relação a intervenções de mudança de comportamento, quanto do lado das expectativas do que uma mudança de comportamento pode entregar, acho que dos dois lados mostra que o potencial de transformação é gigante, não é pequeno, né? E uma terceira objeção que a gente poderia pensar é: ah, mas Mariana, a transformação é muito lenta. Às vezes demora meses, anos para uma pessoa mudar, para um comportamento mudar, às vezes muda, mas para se consolidar no tempo, se tornar um hábito, demora. Eu diria que isso é muito diferente de caso para caso, né? Acho que depende muito do tipo de informação, do tipo de instrumento que você usa para mudar um comportamento. Eu diria que isso depende muito... Bom, dos dois exemplos que eu falei, por exemplo, as mudanças de comportamento aconteceram na semana seguinte à intervenção, né? Então, eu acho que isso depende muito do caso a caso, se você tem que manter a intervenção por muito tempo ou não, depende do tipo de comportamento. Há comportamentos que são comportamentos únicos, se você mudar uma chavinha, der um passo específico, por exemplo, adotar uma fonte de energia renovável para sua casa. Você adota uma tecnologia, o comportamento é uma coisa só e você não precisa ficar repetindo. Há comportamentos, por outro lado, que são habituais, que você repete todos os dias, por exemplo. Se alimentar, você faz todos os dias. Se movimentar e ir até o seu trabalho, você faz todos os dias. São comportamentos habituais. Comportamentos são diferentes, demandam estratégias diferentes, os desafios são diferentes. Então, eu não diria que, de uma forma geral, mudar comportamento é uma coisa que demora muito ou é uma coisa que acontece de uma forma muito rápida. Eu acho que, se a gente for honesto e se a gente for de confiança no tratamento do nosso tema, a gente diria que isso tem que ser sempre avaliado caso a caso, né? E aí, partindo para o terceiro bloco, e o bloco final da nossa conversa de hoje, da nossa live, então, Mariana, como? Como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz, então, comportamentos mudarem de fato? Eu gostaria de começar primeiro dizendo como que a gente não faz isso. A gente não faz isso se a gente não tiver um método, né? A gente vem discutindo algumas questões já nessa direção nos últimos conteúdos do meu perfil, mas, por exemplo... Querer impor às pessoas uma mudança de comportamento é algo que não funciona, demonstra falta de método. Querer impor a razão, né, ou uma argumentação racional, querer convencer as pessoas pela argumentação racional é falta de método, né? Então, sem método, sem dúvida, é uma forma errada de abordar o nosso tema. Por outro lado, se a gente pensar, então, se não é sem método, qual é o método, né, Mariana? Eu acho que esse é o tema principal da nossa jornada na semana que vem. Eu quero muito poder contar com vocês lá para a gente poder entender quais são os principais erros e problemas no trato desse assunto e principalmente quais são os pilares e o mapa, então, para esse tesouro, para essa oportunidade, com bastante tempo, com bastante detalhe, para isso ser implementado. Mas se eu já puder dar um spoiler e adiantar algumas questões que são fundamentais,
Eu acho que o que a ciência comportamental trouxe de uma grande novidade para o mundo, em diferentes áreas, na área, por exemplo, da saúde, que eu acho que foi uma das pioneiras para inspirar a sustentabilidade, é o seguinte, é que as pessoas têm dois tipos, de uma forma simplista, claro, né? Mas a gente tem dentro da gente, do nosso cérebro, dois tipos de sistema, o sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1 é esse cara que é extremamente irracional, automático, emocional, intuitivo, rápido, né? Que se a gente pensar, eu acordo, eu levanto, eu arrumo a minha cama, eu escovo os dentes, eu visto uma roupa, ou eu tomo um banho, eu me visto, eu vou fazer um café. A gente tá quase no modo automático, a gente já nem pensa, né? Quem trabalha, vai de carro pro trabalho, já pega a chave do carro, já entra no carro. E normalmente chega em casa à noite, cozinha quase que as mesmas receitas toda semana pro jantar ou pro almoço. A gente atua muito de uma forma automática. Já o sistema que a gente chama de sistema 2 é um sistema mais lento, é um sistema racional, é um sistema deliberado, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer resolver uma situação, a gente para pensar sobre um determinado assunto. É quando esse sistema entra em ação. E o que acontece é que a maior parte das vezes esse sistema é coadjuvante nas nossas vidas, né? E isso é como o nosso cérebro funciona, não é porque a gente quer, não é porque há um defeito, não é nada disso. E tem várias coisas positivas que vêm disso também, né? Mas pra gente ser que bem objetivo e direto ao ponto, a maior parte das nossas ações, dos nossos comportamentos são irracionais, não são pensados. Então eu acho que durante décadas a questão do ambientalismo, da sustentabilidade, né, do engajamento das pessoas com comportamentos que sejam mais compatíveis com o planeta, né, com a vida a longo termo nessa Terra, eles foram tratados dentro desse âmbito racional, de querer convencer, de querer impor, de trazer um argumento. Mas o meu projeto tem esse objetivo é tão nobre, mas olha, o seu impacto vai diminuir assim se você fizer Y, X, Z. E mesmo assim as pessoas não se engajam. Como é que pode, né? É uma coisa, se eu sei, por que eu não faço? Eu não faço. Eu não faço, às vezes, porque eu não tô nem em sintonia, eu não tô nem conectado com a pessoa que tá me falando. Porque uma coisa é eu só saber, e outra coisa é eu conseguir implementar. Então começou a ficar claro esse descompasso entre o que a gente sabe, as nossas atitudes, conhecimentos, intenções e os comportamentos de fato do ser humano. Né? Como eu disse, por vários motivos, por bem e pelo mal. E a gente pode discutir isso com mais detalhe numa outra live e eu espero um pouco também semana que vem. Mas tudo isso para dizer que o que começou a se perceber é que existia uma oportunidade de se explorar uma nova forma de se comunicar com as pessoas. Não essa forma direta, imposta, objetiva, querendo argumentar de uma forma racional a todo custo, mas uma forma às vezes mais elegante, mais inteligente, mais sutil, mais ligada a como o cérebro das pessoas de fato funciona, a como os comportamentos de fato acontecem na Terra, que são entender quais são as reais barreiras das pessoas, o que me motiva, quais são os meus valores de fato, o que me inspira, o que me impede. Então, entender barreiras de oportunidade de um determinado comportamento. E aí, são diversos, são variados, dependendo do tema que a gente vai falar. E tentar explorar essa comunicação com esse sistema 1, com esse sistema que é irracional, que é rápido, que é automático, que é intuitivo. E daí, toda essa ideia da gente tentar tornar a mudança de comportamento algo mais fácil para as pessoas, algo que possa ser integrado no dia a dia das pessoas, que já faça parte de uma rotina, que já faça parte de um valor, ou que tire uma barreira da frente das pessoas. A gente vai explorar isso com mais cuidado semana que vem. Mas sem dúvida que isso vem da importância de entender como o cérebro da gente funciona e qual é o gatilho mental, digamos assim, que vai disparar o comportamento ou a atitude que a gente espera das pessoas, ou que é importante para a gente conseguir levar à frente a nossa missão sustentável, esse movimento da sustentabilidade do comportamento sustentável. Bom, por fim, se eu puder sugerir um pequeno passo a vocês do que levar daqui para frente de hoje, desse dia de hoje, eu espero que tenha havido alguma sacada, alguma reflexão, algum dado novo, alguma coisa que você de repente já sabia, mas ouvindo de novo começou a ver com outros olhos. Mas um exercício bacana seria, se você puder, numa conversa de almoço no trabalho, se você puder, de repente, numa discussão com um cliente, ou no desenho, no design de um novo projeto que você está tendo, começar a pensar, será que a mudança de comportamento, será que o engajamento das pessoas pode ser um dos pilares de uma determinada iniciativa? E tentar testar essa narrativa, essa oportunidade, como eu disse, em contextos informais, às vezes com colegas de trabalho, em contextos um pouco mais formais, trazendo alguns desses dados que eu trouxe para vocês hoje, trazendo alguns desses argumentos que eu trouxe para vocês hoje e testar e ver o que vem de volta, ver com quão confortável você se sente levando essa narrativa à frente, ver os desafios que você ouve de volta, as dificuldades, as barreiras que você ouve de volta dos seus pares, das pessoas com quem você está se relacionando,
para você começar a se munir de argumentos, de convicção, de autoridade dentro dessa área. Quanto mais você se engaja, você repete, as palavras têm impacto, né? Quanto mais então você repetir isso para você e repetir para os outros à sua volta, mais forte você se torna, mais você consegue se blindar dessa crença limitante de que comportamentos não mudam. E aí eu acho que cada vez mais o seu repertório e a sua força dentro desse assunto cresce. Então esse seria um exercício prático para sair daqui para frente. É exercitar essa narrativa, essa discussão em diferentes ambientes o máximo que você puder. Eu vou fechando por aqui. Eu acho que esse era o objetivo de hoje, da gente explorar esse tópico. Eu espero que de alguma forma tenha havido alguma sacada que ressoou para você, que ficou cada vez mais claro de que comportamentos mudam de fato, sim. E eu gostaria de lembrar que amanhã a gente encontra de novo. Então, como eu disse no começo, essa é uma live de aquecimento para a jornada Comportamento Sustentável, que é um evento que vai acontecer na semana que vem, para qual as inscrições estão abertas. Se você não está inscrito e esse tema é um tema que te interessa, você quer aprender mais, não deixe de se inscrever. Lá a gente vai discutir o passo a passo para você influenciar comportamentos e criar na prática essa transformação sustentável que você busca. O link está na minha bio, vai ser um prazer encontrar com você lá. E amanhã a gente se encontra para mais uma live de aquecimento, então, que são essas lives que estão discutindo obstáculos para você conseguir implementar esse método eficaz que a gente vai discutir na semana que vem. Tá certo? Muito obrigada. Espero que tenha sido útil, como eu disse, e até amanhã.